Estudar e trabalhar ao mesmo tempo pode ser mais difícil do que se imagina. Há casos em que a empresa não aceita adaptar o serviço ao calendário escolar do empregado. Mas saiba que ele tem esse direito. Confira na reportagem de Letícia Justus. Para que um trabalhador faça hora extra por interesse da empresa, é preciso que haja um acordo. Elas são calculadas pelo chamado banco de horas e precisam ser pagas em dinheiro ou folga. Mas se isso prejudicar o empregado, ele pode se recusar. É o caso de um trabalhador que faz uma faculdade ou um curso e precisa de tempo para se dedicar aos estudos. Muitas empresas, inclusive, incentivam os funcionários a esse tipo de capacitação, financiando parte do curso e até flexibilizando o horário de trabalho. Iniciativa que favorece patrão e empregado. Quanto mais preparado o trabalhador estiver, seja na exata atuação que ele tem, ou no ramo, ou em qualquer outro, sempre um acréscimo de cognitivo na parte intelectual vai produzir melhores resultados do trabalho. Mas nem todas as empresas cumprem essas regras. Em Brasília, uma auxiliar administrativa foi demitida por justa causa por se recusar a fazer hora extra. Mesmo cumprindo toda a carga horária de segunda a sexta, durante um ano ela trabalhou aos sábados e sem receber por isso. A demissão veio 2 meses depois que ela avisou que não poderia mais fazer o trabalho extra porque ia começar a estudar. O caso foi analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. A decisão determina que a empresa pague as horas extras trabalhadas e que reverta a demissão por justa causa, pagando também todas as verbas rescisórias. A advogada que fez a defesa da funcionária comenta as ilegalidades cometidas pela empresa. Ela vinha trabalhando aos sábados, com horário extraordinário, porque ela cumpria a jornada máxima de segunda a sexta, não recebia por essa jornada extraordinária, e depois, foi um dos erros, né? E depois ela buscou melhoria na vida dela, o direito fundamental de todo cidadão buscar a melhora para a vida, que seria o curso superior, né, a faculdade. Não lhe foi permitida, mais um outro erro, porque não foi permitido a ela faltar aos sábados, e sendo ela uma estudante de universidade particular, que era o caso dela, porque ela não tinha condições de ingressar numa faculdade pública, porque é mais difícil, né? Então, foi violado mais um direito, porque ela foi demitida por justa causa. Bom, e aqui no estúdio, para tirar as dúvidas sobre o tema de hoje, a gente recebe a advogada trabalhista Larissa Testolin. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Bom, então, o trabalhador pode, então, trocar a hora extra pelo estudo? Depende. A priori, o trabalhador não pode se recusar a trabalhar as horas extras se ele tiver assinado um acordo escrito ou houver previsão na Convenção Coletiva de Trabalho. E o artigo 61 da CLT excepciona ainda algumas situações em que o empregador pode exigir o cumprimento das horas extras, independente da existência desse contrato escrito ou não, que são os casos de força maior, para conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução não na mesma jornada acarreta em prejuízos, e para reposição de paralisações ocasionadas por acidentes ou dano ou força maior. Agora, para que essa troca seja aceita, aceita pelo trabalhador, o empregado tem que estar fazendo algum curso que tenha a ver com a função que ele exerce na empresa? Depende. Nos casos das exceções, o empregador pode forçar que o empregado trabalhe independente desse curso que ele está realizando. Caso contrário, pode haver um acordo entre o empregado e o empregador. Agora, o trabalhador ele pode ser dispensado das horas extras se ele estiver, por exemplo, fazendo um curso de idiomas? Tudo vai depender do que foi acordado entre empregado e empregador. Havendo a previsão do acordo coletivo ou do contrato escrito, e não sendo os casos das exceções do artigo 61 da CLT, vai depender do que eles acordarem. Tá certo. Bom, e agora vamos responder a uma pergunta de um telespectador gravada nas ruas. Meu nome é Wagner Inácio Ribeiro, sou auxiliar administrativo. Se a empresa quiser mudar meu horário de trabalho para fazer um curso que é de interesse deles, eu sou obrigado a aceitar? Então, o empregado ele está sujeito a uma determinação assim do empregador? A priori não. A lei trabalhista, ela prevalece no sentido de que as cláusulas são imutáveis. Entretanto, o artigo 468 admite que ocorram algumas alterações desde que haja um mútuo consentimento entre as partes e que essas alterações não provoquem direto ou indiretamente prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade.
E para que essas alterações tenham validade, é imprescindível que elas sejam formalizadas por escrito, via aditamento no contrato de trabalho e sempre com o consentimento do empregado. Mas eu acho que o importante é analisar o caso concreto. Se no caso específico, a alteração da jornada irá ou não trazer algum tipo de prejuízo ao empregado. No caso do telespectador, eu imagino que se foram respeitadas as regras do 468, do consentimento e a formalidade escrita, somente irá beneficiar, porque com a realização desse curso, ele estará ampliando a sua qualificação profissional e melhorando seu currículo, que ele vai levar sempre. Tá certo. Agora, um contrato de trabalho, ele pode ser suspenso para que um profissional possa se qualificar melhor em outro estado ou outro país? Como é que isso funciona? Pode. Existe a previsão e a possibilidade, sim. Mais uma vez, vai depender do relacionamento entre empregador e empregado. Pode partir tanto por parte do empregador, oferecendo o curso e custeando, inclusive, parte, ou pode ser uma solicitação do empregado. E como é que fica a questão do salário nesse caso? Então, se for uma imposição do empregador, ou ele vai custear integralmente ou parte. Caso contrário, se for uma solicitação do empregado, ele vai se ausentar, não vai ser remunerado e vai realizar o curso dele. Agora, ele sendo custeado pela empresa, o empregado ao retornar à função, se ele pedir demissão, ele terá que indenizar a empresa por esse período que ele passou fora, se capacitar ao custo dessa empresa? Aí vai depender do que eles, principalmente se tiver uma formalização por escrito, porque a empresa ficará sem aquele profissional durante um período de 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende do tempo que durar o curso. Então vai depender do que foi proposto, se foi pelo empregado, se foi pelo empregador e o que foi previsto no acordo que eles assinaram. Agora, se for fora da cidade natal desse empregado, a empresa também deve pagar, arcar com a moradia dele? Se for por imposição dela. Se for por pedido do empregado, não. Aí não, né? Tá certo. Mais uma pergunta para responder. Vamos ouvir. Meu nome é Jéssica Daíse, trabalho como auxiliar administrativo. Gostaria de saber se eu posso reduzir minha carga horária para fazer um curso ou uma faculdade. É possível? Isso pode ser conversado com o patrão ou não? Exatamente. Por lei, o empregador não é obrigado a reduzir a jornada de trabalho do seu funcionário para que ele faça um curso superior. O que pode acontecer é deles acordarem nesse sentido. Ou seja, o que não pode acontecer é o empregado, por livre e espontânea vontade, reduzir sua jornada para fins estritamente particulares, de forma unilateral. É imprescindível que haja concordância do empregador. Tá. Atualmente, só completando, existem algumas categorias que estão incluindo já essa previsão nas convenções coletivas para beneficiar o trabalhador que também é estudante. Nesses casos, sim, o empregador é obrigado a respeitar. Ok. E outro telespectador faz mais uma pergunta à nossa equipe de reportagem. Vamos ouvir. Meu nome é Eudes, sou corretor de imóveis e tenho uma pergunta para fazer. Se o trabalhador for fazer uma prova do Enem no final de semana e ele trabalha no final de semana, ele tem direito à folga? Então, quem trabalha no fim de semana pode ser liberado para fazer prova para concurso, vestibular, enfim? Sim. O artigo 473 da CLT tem uma redação muito clara nesse sentido. Ela diz que o empregado poderá se ausentar do trabalho sem prejuízo no seu salário nos dias em que comprovadamente estiver realizando vestibular para ingresso no ensino superior. Então, o empregado tem o direito, sim, de se ausentar, de ter a folga nos dias em que estiver prestando vestibular. Como atualmente o Enem substitui o vestibular em diversas universidades, se estende a esse candidato. Ele vai ter a folga para realizar, mas sempre condicionado à comprovação de que ele realizou o exame. Mas ele vai ter que compensar depois esse dia faltado no trabalho ou não? Não. A CLT prevê que ele é dispensado mesmo, existe a folga, o direito de folga. Agora, a suspensão do contrato de trabalho também pode ser pleiteada caso o aluno queira estudar para provas ou finalizar um TCC, por exemplo? Aí nesse caso, sempre depende, não existe uma determinação exata sobre isso, vai depender da boa vontade do empregador em entender, principalmente na questão salarial. Agora, de quanto em quanto tempo que pode ocorrer essa suspensão? Ele pode ficar 1 ano suspenso, passam-se alguns meses, ele pede mais uma suspensão, aí também não. Aí já é mais complicado, né? É bem mais complicado. Seria mais para a especialização dele de uma forma mais geral mesmo. Tá ok. Muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa tarde. Eu que agradeço o convite. Boa tarde.